Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da UniFEF. Hoje falaremos sobre a cessação do contrato de trabalho, né? Ou seja, o ponto final, né? Onde aquela relação jurídica patrão-empregado acaba de alguma maneira, né? Nós vamos verificar que vários desdobramentos acontecem por isso, né? O final da extinção da relação de emprego gera aí ônus, né? Muitas vezes para o empregado, muitas vezes para o empregador, né? Isso tudo conforme a modalidade que vai ser operada aí a extinção dessa relação jurídica, né? Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, né, falaremos sobre os termos técnicos, né? A expressão resilição. Ocorre a resilição, então, gente, do contrato de trabalho quando uma ou ambas as partes resolvem imotivadamente ou sem justo motivo romper o pacto laboral, né? Ou seja, a resilição pode se dar na dispensa sem justa causa do empregado, o pedido de demissão ou o próprio distrato. A resolução, o término, acontece por um ato faltoso de uma das partes, né? E aí a gente tem a justa causa, ou a rescisão indireta, ou mesmo a culpa recíproca, né? Então veja que a resilição, a resolução são termos técnicos que nós, operadores do direito, principalmente da área trabalhista, precisamos, né, já começar a nos moldar aí a utilizá-los durante o dia, durante o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Por quê? Todo mundo fala de rescisão, e olha só o que vem a ser a rescisão para a doutrina, né? A rescisão corresponde à ruptura contratual decorrente de uma nulidade, né? Olha só que gravidade é a expressão rescisão contratual, né? Também pode ocorrer a rescisão nos contratos cujo objeto tem uma atividade ilícita, né? Então imagina, né? Você é contratado para cometer aí, vir empregado para cometer algo ilícito, né? Tráfico de drogas, por exemplo, quer dizer, é algo ilícito que não é permitido pela legislação e vai gerar aí sim tecnicamente a rescisão, né? Outro exemplo, a administração contratar um servidor sem o concurso, né? Um empregado público sem concurso, né? Enfim, então imagina o Banco do Brasil contratando lá um trabalhador, né? Sem o concurso público, né? Então algo extremamente grave e que isso gera aí uma nulidade em toda aquela relação jurídica. Então o termo correto, rescisão, precisa ser utilizado aí nos momentos oportunos, ok? Bom, na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de dispensa, né? A dispensa por iniciativa do empregador, que a gente tem duas modalidades, a dispensa sem justa causa, né? E a dispensa por justa causa, que está lá no artigo 482 da CLT, né? Em relação ao empregador, veja só, a sua manifestação de vontade não é absoluta, ou seja, ele não pode desligar assim, né? Por quê? Porque tem situações que a lei não permite isso, né? Porque o sujeito tem uma estabilidade, o sujeito tem uma garantia no emprego, né? Tem alguma situação que impede isso, como por exemplo a suspensão do contrato, ele está afastado por um benefício previdenciário, né? Ou mesmo o contrato está interrompido. Então tem vários motivos, né, que podem aí obstar esse ato do empregador. Então veja que ele, apesar de ser o patrão, ele não tem às vezes total autonomia sobre o momento de encerrar aquela relação jurídica, tá? Bom, na sequência a gente também vai ver que a cessação do contrato de trabalho pode ser efetuada pelo próprio trabalhador, né, que é o pedido de demissão, ou seja, aquela manifestação de vontade que não tem mais interesse naquele emprego, naquela atividade profissional. A dispensa indireta, que está lá no 483 da CLT, que é a falta grave patronal, né, também chamada de rescisão indireta. Então tem vários pontos lá que, uma vez presentes, pode caracterizar aí a justa causa patronal e automaticamente a rescisão do contrato, né? Ou por iniciativa de ambas as partes, né, que tem a culpa recíproca, né, onde as partes cometem falta, né, ambas, ou o acordo entre empregado e empregador, que veio com a reforma trabalhista, que é o artigo 484 lá da CLT. Então, a nova modalidade, né? Atendendo aos anseios de todos, o legislador trouxe essa nova
situação. Veja aí o que diz o artigo 484A da CLT. O contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas. Pela metade, atenção, gente, pela metade, o aviso prévio, né? Então vamos imaginar que fosse 30 dias, 15 dias aí indenizado, né? E aquela multa dos 40% do FGTS, que qualquer dispensa sem justa causa seja o pagamento, nesse caso ela cai pela metade, 20%. As outras verbas trabalhistas lá da rescisão, férias, 13º, uma PLR, horas extras, saúde de salário, isso tudo vai ser pago integralmente, né? Agora tem um detalhe, o saque do FGTS está limitado a 80%. E o empregado não tem acesso ao seguro-desemprego, conforme dispõe lá o parágrafo 2º do 484 lá da CLT. Então veja, você não vai ter direito ao seguro-desemprego nessa modalidade amistosa de resilição do contrato, ok? Então tem que tomar um cuidado aí com isso, tá? Bom, outra forma de cessação do contrato de trabalho é por desaparecimento de uma das partes. Parece até meio estranho, mas é muito comum isso, né, gente? Então, por exemplo, a morte do empregado é o exemplo clássico, né? Acabou a relação jurídica, porque a relação de emprego ela é pessoal, né? Aquele trabalhador vai lá, prestar o próprio serviço e ele já não se encontra mais aqui. Então, é um dos motivos. A morte do empregador, sendo o empregador uma pessoa jurídica ou até mesmo uma microempresa, né? Que ela se confunde até com a pessoa do empresário, empregador, né? Enfim, também é outra situação. E a própria extinção, né? Então, são situações, né? Imagina, acaba a atividade empresarial, não tem porque aqueles contratos de emprego continuarem ali fazendo efeito jurídico, né? Então, são 3 situações aí de desaparecimento de uma das partes que vai ensejar aí a cessação do contrato de trabalho, ok? Bom, e aí a gente entra num termo extremamente polêmico, que isso aí serve até para o nosso bate-papo lá, através da plataforma do Teams, tá? Que é a força maior, né? Agora, com essa pandemia, né? Foi ventilado por alguns autores se aplicaria ou não a força maior. Lembrando que a força maior tem vínculo, né, direto aí com questões da natureza, né? Enquanto que o caso fortuito, né, são fatores humanos, né? Guerra, incêndio e tudo mais, né? Isso tudo vai excluir a responsabilidade de alguém. Então, quando uma vez presente o caso fortuito ou força maior, uma relação de emprego, exclui a responsabilidade do empregador pelas verbas rescisórias, tá? Então, é isso, né? A gente tem que pôr em mente, agora falando de cessação do contrato de trabalho e força maior, ou caso fortuito, né? A gente, uma vez presente isso, a responsabilidade é excluída, ou seja, ele não vai pagar o aviso prévio e nem a multa fundiária, tá? As outras verbas todas devidas, né? Bom, além disso, né, a gente precisa tomar um cuidado bastante frequente quando a empresa entra em recuperação judicial ou falência, principalmente falência, né? E aí vem aquela alegação que o sujeito não pode pagar por força maior, chamada de falência. Isso é errado, né? Inclusive, a disposição aqui do 501 da CLT que veda, né, o risco da atividade econômica, né, ser capitulado como força maior no caso fortuito. Não tem sentido algum, tá? Então, o erro do empresário, a má gestão do empregador não pode, né, passar o risco aí desse empreendimento como se fosse agora denominado, batizado como força maior no caso fortuito, por uma exclusão de responsabilidade. Isso aí está equivocado, né? A gente está lá no parágrafo 1º do 501, pacificado na própria CLT, né? Então, algo bastante comum, corriqueiro, mas que não tem eficácia nenhuma dentro do judiciário trabalhista, ok? Outra situação também ventilada aí no momento da pandemia, né, foi o tal do fato príncipes, né, que o governo deliberou aí os fechamentos, os distanciamentos sociais, se isso ali se aplicaria, né? Também não é a situação de fato príncipes, né? Por quê? Porque a paralisação das atividades pelo coronavírus agora, no exemplo que eu citei, elas não são atos discricionários do governo, do prefeito, do presidente, imaginando aí que o presidente tivesse determinado isso, né? Muito pelo contrário,
a autoridade solicita o afastamento e o fechamento de inúmeras atividades não consideradas não essenciais por conta do risco, né, de proliferação aí do vírus, e aí automaticamente um risco de morte, né, um grande colapso aí na saúde também, né? E então o fato príncipe é algo da gestão do governo, né? Em qualquer esfera. Então, vamos supor que o governo vai construir uma avenida e aquilo ali vai ficar fechado por algum tempo. E aí vai acontecer uma determinação do fechamento das atividades empresariais por conta daquela obra. Aí sim há uma interferência, né? Neste caso, né, a gente está aí diante do fato príncipe e haverá a cessação do contrato de trabalho, né, respondendo aí à administração pela verba rescisória, ou seja, aviso prévio e multa dos 40%. Alguns autores entendem que isso não é devido, né, o aviso prévio, que estaria enquadrado dentro do risco do negócio, né? Mas, vendo a jurisprudência majoritária, vai nesse sentido, tá? A desapropriação também não pode ser alegada aí como fato príncipe, isso aí é algo que qualquer pessoa tem ciência que o Estado pode desapropriar o seu bem por um interesse comum coletivo, ok? Então são esses os pontos principais. A gente fica por aqui e aguardamos todos aí no nosso encontro lá na plataforma Teams. Grande abraço, muito obrigado aí pela paciência, até mais.